tá? Pra gente conversar sobre esse assunto. Tem muito a ver com o que foi enviado ali nas caixinhas. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu tô falando, enquanto eu tô falando, vocês podem perguntar, tá bom? E comentem aqui também pra eu entender se vocês estão entendendo o assunto, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim. Pronto. Gente, eu vou começar a fazer o tema da live, senão realmente não vai dar pra esperar todo mundo entrar. O que acontece? Quando foi semana passada, aliás, semana passada, no sábado, eu contei pra vocês da situação aqui. E também por causa dessa situação surgiram vários pontos, principalmente várias dúvidas, tá? Em relação a como produzir um conteúdo, que ele não seja entendido como cópia, como plágio, principalmente para fazer esse processo e principalmente para você se proteger enquanto uma marca quando esse tipo de coisa acontece, tá? Tem muita gente que veio com dúvidas em relação a coisas que inclusive são até bem simples, tá? Em relação à questão da produção de conteúdo, ou o que fazer, ou o que pode ser feito nessas situações. E o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês seria em relação à produção de conteúdo em si, certo? Principalmente quando você está trabalhando com isso, você tem a sua marca pessoal, colocou na internet, enfim. E se proteger para você acabar não pegando o trabalho de outra pessoa, certo? E um dos pontos mais relevantes pra gente abrir esse assunto em relação à produção de conteúdo é pesquisa de referência, que normalmente é nesse ponto, nesse motivo, que normalmente acontece a cópia, tá? É quando a gente tá fazendo pesquisa de referência, a gente segue perfis, acompanha trabalhos que a gente acha super interessante, mas não sabe como adaptar ou até que ponto adaptar aquela referência para que ela não se torne uma cópia, certo? E quando a gente vai fazer esse tipo de processo criativo, que é um processo criativo, é um processo intelectual, quando a gente está criando conteúdo, fazer essa adaptação de referências é muito delicada, tá? Porque existem certos pontos que a gente não pode cruzar a ponto de se tornar uma cópia. E um desses pontos é fazer a adaptação, tá? Tem certos elementos no que a gente gosta no conteúdo de outra pessoa, e aqui eu vou focar mais para Instagram mesmo, claro que existiriam várias outras coisas pra gente abordar no sentido da cópia, mas aqui eu vou focar mais em produção de conteúdo para Instagram, tá? Então, se de repente você vê alguma coisa que você acha super interessante em outro perfil, gostou da linha editorial, que é o conteúdo em si, né? Ou como ele foi explicado, ou o tom de voz que foi usado naquilo, então as imagens, a gente precisa ter cuidado para fazer essa adaptação de uma forma que não seja literalmente a coisa que a outra pessoa fez, tá? Então, quando essa adaptação, né, essa inspiração, ela se torna muito literal, ou seja, fica exatamente a mesma coisa, os mesmos elementos, o mesmo texto, o mesmo tom de voz, aí pode sim se tornar uma cópia. Porque essa questão da cópia, ela acaba existindo no princípio que a gente chama do distinguível e indistinguível, tá? O indistinguível é quando o conteúdo, ou produto, ou qualquer outra coisa que você está observando é tão parecido com o de outra pessoa que não se torna mais distinguível saber quem fez e quem não fez aquele produto ou aquele conteúdo, tá? Então, nesse ponto, quando o que a gente fez, a nossa inspiração, ficou indistinguível, não dá pra entender quem fez aquele conteúdo, porque ele tá super similar, então ele já chegou no ponto da cópia, porque a cópia, ela sempre é indistinguível, tá? No sentido de ser literalmente a mesma coisa. Quando ele se torna distinguível, que a gente viu que existe uma referência ali, foi inspirado, mas tá com a tua cara, tá com, enfim, a tua marca pessoal, aí ele já deixa de fato de ser uma cópia e é uma inspiração porque ela é distinguível, tá? Então esse ponto é um ponto que a gente tem que se preocupar para não cruzar. E aí quando a gente cruza essa linha do distinguível, né, fica muito parecido com o de outra pessoa, aí de fato entra no ponto da cópia. E para evitar que a gente faça processos criativos, de criação de conteúdo ou qualquer outra coisa que chegue nesse ponto da cópia, a gente precisa ter um processo criativo mais sólido e mais autorreferencial em relação à marca, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com pesquisa de público-alvo. É uma das formas mais fáceis de fazer isso. Se você conhece a sua audiência, se você conhece quem são as pessoas que você quer comunicar, se você faz de fato um refinamento daquele processo criativo, você, enfim, pega insight das pessoas, você pega a avaliação delas, você vai avaliando quais pontos você precisa melhorar e não melhorar. Isso vai refinando a sua linha editorial e vai te dando mais identidade criativa, certo? Então, normalmente, esse processo criativo que evita a cópia é quando ele é centrado totalmente na marca, em quem segue a marca, em quem interage com a marca e também em quem, enfim, tá ali acompanhando a questão da audiência, tá? Então, para evitar esse processo, que esse processo ele se torne uma cópia, a gente tem sempre que adaptar
e focar na marca. Então, por exemplo, se você viu um conteúdo de outra pessoa que, não sei, você tem um nicho de maquiagem e viu um conteúdo de outra maquiadora que você adorou fazer, certo? Você achou super identitário, enfim, tem muita originalidade e você gostou desse conteúdo. Oi, Cami! Oi, Cami, seja super bem-vindo, minhas alunas estão assistindo aqui. E assim, e você achou super interessante, você viu o conteúdo daquela maquiadora, achou lindo, achou super original, tá? E você quer trazer aquela ideia porque você gostou, você se identificou com a ideia, tá? Pra fazer essa adaptação, você precisa trazer elementos que façam sentido no seu público-alvo. Então, se aquela maquiadora, ela tem um público-alvo que é muito criativo, digamos assim, ela tem, quem segue ela são pessoas que adoram criatividade, ela usa muita cor, é tudo muito colorido, enfim. Para você fazer essa adaptação, você precisa filtrar e realmente se perguntar se o seu público-alvo é o dela, tá? E às vezes não, às vezes o teu público-alvo é um pouco mais tradicional, ele não tem aquelas referências de cor, ele não gosta tanto de cor assim. Então, quando você for adaptar aquela ideia para você dentro da sua marca, você tem que fazer essa ponte, sabe? É isso que a gente... É uma das formas de evitar a cópia. É quando você adapta o que você gostou, o conteúdo, ideia, produto, etc., para algo que faz sentido dentro da sua marca, dificilmente isso vai ser entendido como cópia, porque as pessoas vão entender que tem sentido ali dentro, tá? Quando esse sentido ele deixa de existir, quando a gente não consegue mais distinguir, enfim, quem é uma coisa da outra, aí acaba se tornando. Por isso, se você fazer pesquisas de referência para sua marca e alinhar coisas que funcionam e que não funcionam dentro do conteúdo, pegar o feedback das pessoas, ajuda muito a você construir um conteúdo original, tá? Num ponto que você não vai ter nem que se preocupar se o que você está fazendo é uma cópia, porque você sabe que não é, todas as referências elas são colhidas ali internamente, tá? Deixa eu só dar uma olhada no horário para ver quanto tempo a gente tem. Então, assim, esse primeiro ponto seria uma fórmula mesmo de conteúdo pra gente reproduzir e ver se está sendo feito um copy ou se não está sendo feito um copy. Então, sempre pegar referência dentro do seu nicho, sempre adaptar essas referências para sua marca pessoal, sempre refinar essa conexão, essa linguagem do que está sendo ali colocado, tá? Para que não se torne exatamente esse efeito que a gente está tentando evitar aqui, tá? Que é o efeito da cópia. Então, quando a gente tem uma construção de conteúdo que ela foca em elementos da marca em si, dificilmente a gente vai esbarrar no ponto da cópia, tá? Até porque tudo ali é feito de uma forma assim tão singular, tão personalizada para o teu público-alvo, para o teu cliente, enfim, que raramente isso vai acontecer. É uma forma de evitar que a gente acabe esbarrando nesse problema. E outro ponto também, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no horário. Certo. E outro ponto também que eu queria falar com vocês é sobre como você identificar a questão da cópia, tá? Eu acho que era o segundo ponto mesmo que eu queria falar com vocês. Vocês encontraram conteúdo ou vocês encontraram um produto, serviço, anúncio, que é bem mais grave, que é exatamente uma cópia literal do conteúdo que você fez, o produto que você fez, um serviço que você oferece, e uma forma de você evitar a propagação, né, da cópia do seu trabalho e saber identificar de fato quando é uma cópia e quando é uma inspiração, tem formas muito fáceis. Uma das formas mais fáceis é a literalidade, tá? Se o conteúdo que você produziu ou o trabalho que você produziu, porque nem tudo é sobre conteúdo, tem outros profissionais que têm trabalhos, enfim, que são copiados, que não entram na esfera do texto, tá? Às vezes são fotos, às vezes são coisas nesse sentido e ainda assim são copiados. E quando existe essa situação, às vezes a gente também precisa entrar no princípio da literalidade. Se tiver literalmente escrito do mesmo jeito, então é uma cópia, tá? Isso é indiscutivelmente uma cópia se existe literalidade. Se as imagens são as mesmas, os textos são os mesmos, os títulos são os mesmos, a estrutura é a mesma, é cópia porque é literal. Então, a literalidade é uma forma muito fácil de identificar a cópia, tá? Isso até é uma forma muito fácil. Então, se você ficou em dúvida de uma coisa muito parecida com o seu conteúdo, muito parecida com o seu trabalho, e você está em dúvida se ocorreu uma cópia, preste atenção na literalidade. A literalidade é uma forma muito fácil de identificar isso. Então, se está igual, literalmente igual, em estrutura, texto, imagens, tom de voz, houve sim uma cópia. O que não significa que necessariamente você precisa tomar ações legais sobre isso. Isso acaba sendo uma decisão pessoal, dependendo da situação, tá bom? Então, estrutura, texto, imagem, tom de voz, eles sim entram como questões de cópia, tá bom? Não é só a questão do texto e não é só a questão da identidade visual. Quando existe, por exemplo, repetição de um elemento, alguém entrou na tua marca, gostou da tua identidade visual, gostou das cores da identidade visual. Isso, por si só, raramente vai ser entendido como cópia, tá? Porque é um elemento isolado. Às vezes ela usou aquela cor, digamos que a tua identidade visual ela é toda construída por tons de azul.
certo? A sua identidade é construída por tons de azul. Só o fato de alguém repetir esses tons de azul não significa que ela está copiando a sua marca. Tá bom? Ela copiou um elemento da sua marca, pode ser que faça um sentido completamente diferente, junto com outros elementos que ela traz. Então isso não é cópia, por si só. Agora, se além da cor, essa pessoa também traz a mesma fonte, a mesma organização, a mesma diagramação, o mesmo estilo de foto, o mesmo estilo de edição, etc., outros elementos, aí a gente já tem um ponto para desconfiar, tá bom? Essa questão da cópia. A gente vai investigando mais a fundo, enfim. Mas quando existe essa coincidência, digamos assim, pode ser só uma inspiração e não tem problema. Se for indistinguível da sua marca, ou seja, parece a mesma coisa, parece a mesma marca, então a gente feriu um dos princípios que eu falei lá no começo, que é o princípio do indistinguível / distinguível, tá? Se parece que é a mesma coisa, então provavelmente houve cópia sim, e aí é algo a se preocupar, porque aí entra na questão das consequências, e cópia nesse nível pode ter sim consequências mais complicadas, tá? Aqui dentro eu já tive situações onde me perguntaram se eu estava oferecendo um curso que eu não ofereço, porque a identidade visual foi copiada e parecia ser da mesma pessoa. Então, nesse caso, a gente tem consequências mais sérias para a marca, certo? Porque existe o nome da marca, a reputação da marca, compra, enfim, é uma outra esfera de prejuízo. Então, nesse caso, a gente pode tomar ações. Se você sente que copiar o seu conteúdo de uma forma que não é anúncio, é ok pra você, tudo bem. É uma forma que você vai escolher de lidar com a sua situação. Você pode conversar com a pessoa, você pode, enfim, mandar uma mensagem, fazer alguma coisa nesse sentido. E, se for suficiente pra você, resolve. Agora, quando você viu que existiu sim uma cópia, né, tá ali indistinguível, ou é um conteúdo literal que tá sendo reproduzido da sua marca, não só conteúdo, trabalho mesmo, foto, enfim. E ele não existe, não tá indistinguível, né, ali tá realmente, literalmente a mesma coisa que você fez, então a gente pode ter algumas ações que a gente pode tomar em relação a isso, tá? Que é o terceiro ponto que eu queria falar pra vocês, tá bem corrido aqui, mas a gente consegue finalizar esse ponto também, que é o que fazer quando você descobriu que um conteúdo seu foi copiado, um trabalho seu foi copiado, enfim. Quando chega nesse ponto, a gente tem uma esfera que é muito mais... Enfim, existe muito mais prejuízo, tá? Essa ideia de que na internet o conteúdo, enfim, a foto, ela é de livre acesso, né? Ela é de domínio público, não necessariamente acontece dessa forma, tá? A internet, ela não é um universo paralelo onde as leis da realidade não se aplicam. Então, a gente também tem leis que atuam sobre a internet, enfim, sem nenhum problema. Se o que você usou foi uma foto do Pinterest para construir um conteúdo, não tem problema se você não está monetizando aquela foto e você não está dando a entender que aquele trabalho é seu, tá bom? Então, se você pegou uma foto da internet para fazer um conteúdo sobre, não sei, sobre sobrancelhas, os cílios, enfim, pegou uma foto para dar um exemplo dessa sobrancelha e desses cílios, não tem problema, tá? Isso não é cópia, isso não é apropriação do trabalho alheio. Claro que se a pessoa for conversar com você, o ideal é, até por razoabilidade, você retirar o conteúdo, né? Mas por si só não vai prejudicar aquela pessoa, porque você não dá a entender que você está vendendo a foto dela, ou o serviço dela, ou o trabalho que ela faz. Agora, se você é uma designer de sobrancelhas, e você pega uma coisa linda que você viu na internet, e você faz o anúncio do seu serviço com uma foto que não é sua, dando a entender para a tua cliente que aquele resultado vai ser alcançado por você, você consegue entregar aquele resultado, então sim, a gente já tem um dano muito maior para sua marca, que é o da propaganda enganosa, tá? Então foi o que eu falei pra vocês. Existem certos limites na internet que a gente não pode cruzar, porque as leis ainda atuam em cima da internet, tá bom? Isso é a realidade como qualquer outra. Então é ter cuidado para não cruzar esses limites, sempre que usar fotos de outras pessoas de domínio público, digamos assim, Pinterest, alguma coisa assim, nunca usar isso na forma de anúncio, tá? Dando a entender que aquele serviço é seu, exceto quando é uma coisa super não relacionada, ou que não dá a entender que é um serviço que você faz, uma coisa que é sua. Aí não tem problema, tá? Então ter cuidado nesse aspecto, porque caso isso aconteça com você, e aí eu vou falar só sobre o meu ponto de vista pessoal mesmo, de coisas que eu consegui fazer nessas situações e que vocês podem fazer também, caso isso aconteça com vocês. Quando a situação chega nesse ponto de existir uma cópia literal, tá? Primeiro ponto que eu falei pra vocês, que é a literalidade. Quando existe essa situação da cópia literal, alguém pegou exatamente o que você fez, fotos, títulos, enfim, ou texto, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido, reproduzir como se fosse dela, então a gente tem uma cópia óbvia, tá bom? E dentro dessa cópia óbvia, se ela estiver sendo monetizada, se alguém pegou a tua foto para dizer que é dela, como fotógrafa, ou uma designer de sobrancelhas que pegou o teu trabalho para dizer que é o trabalho dela, ou dá a entender que é o trabalho dela, aí sim a gente já entra numa esfera mais legal, em que de fato existe concorrência desleal, existe plágio, muito fácil inclusive de reconhecer.
Então não é tão uma terra sem lei como pode dar a entender em alguns casos, tá? Nesse caso é até bem fácil, claro que assim, falando da minha experiência, porque eu conto com assessoria jurídica pra, enfim, lidar com esses casos, mas é uma coisa que você pode ir consultar um advogado, de repente isso aconteceu com você, porque qualquer monetização em cima do seu trabalho que seja indevida, ou seja, não é uma parceria, não é algo autorizado por você, não é algo que faz parte da sua marca, sim, entra dentro da esfera judicial, tá bom? Então vocês podem ir atrás disso assim, sem nenhum problema, que a gente tem meios de resolver essa situação. Então, assim, em termos mais simples, era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Aqui dentro da live a gente falou sobre processo criativo, que ajuda a evitar chegar nesse problema, como identificar a cópia e algumas situações que a gente pode, de uma forma mais segura, mais simples, ir atrás pra tentar resolver, que são mais garantidas, tá bom? Então era meio que isso que eu queria falar com vocês, eu tenho um pouquinho de tempo mesmo pra ficar aqui. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, podem deixar aqui que eu tenho mais uns 5 minutinhos, eu acho. E é isso. Vocês têm alguma pergunta sobre esse tema que eu não consegui responder muito bem, ou alguma dúvida pra eu dar mais em detalhes? Pode deixar aqui. A live vai ficar salva? Eu nunca tentei deixar a live salva, eu acho, mas eu vou tentar ver se eu consigo deixar essa live salva assim, Gil. Um beijo também. Só não sei como responder. Eu acho também por causa do horário, ficou um pouquinho complicado para outras pessoas entrarem, e esse tema é bem relevante, foi bem perguntado na semana passada, e aí eu vou tentar deixar ela salva assim. Vou só dar uma olhada depois como faz isso, mas eu não tenho certeza. Ok, gente, assim, como não tem perguntas, e eu consegui trazer os pontos que eu queria elaborar com vocês... Ah tá, tem uma pergunta aqui. Essa coisa da cópia te deixa com medo de postar na internet seu conhecimento... Eu acho que mais ou menos, Nath. Eu acho que é uma situação chata, sabe? Que a gente acaba tendo que passar porque a gente vai querer sim mostrar o que a gente faz, o nosso serviço, a nossa expertise. E é uma situação chata, né? Você ter todo o trabalho pra fazer isso e acontecer esse tipo de coisa, ser copiado, então ser propagado como algo seu que não foi dado os devidos créditos, né? Mas eu acho que medo não, porque como eu falei pra vocês, dependendo da situação, a gente tem formas de resolver essa situação, sabe? Mesmo que dê um pouquinho de dor de cabeça, mas tem formas de resolver a situação. Eu acho que se não tivesse forma, sabe? Se não tivesse nenhum tipo de recurso pra lidar com a situação, aí seria algo mais cauteloso, mais desgastante. Mas como não é o caso, eu acho que evita. E é o que eu sempre falo pra vocês também. Se vocês encontrarem algo que com certeza é de outra pessoa, não só no meu caso, mas uma pessoa que vocês seguem, que vocês gostam do trabalho, enviem pra pessoa, porque isso é muito relevante pra gente, tá? Isso ajuda muito no nosso trabalho. Gente, caso não tenha outra pergunta sobre o assunto, eu vou precisar ir agora. Paty, eu vou ver se consegue ficar salva, porque eu não sei usar muito, acho que foi a segunda live que eu fiz na minha vida, então eu não sei direito como é que faz, como é que mexe nisso. Mas eu vou ver se tem como ficar salvo assim, se sim, eu posto no perfil assim, sem problemas. E é isso, gente, eu tenho que ir agora, tá no meu horário. Mas muitíssimo obrigada pra quem acompanhou a live, pra quem mandou as perguntas. No geral, a intenção, na verdade, era que isso fosse útil pra vocês. Foi muito útil pra vocês. Foi muito útil pra mim saber desse conhecimento, ir atrás dessas coisas, resolver muitos problemas que eu acabei enfrentando aqui na marca. Algumas irritações a gente realmente tem que filtrar, né? Não vale a pena também ir atrás de tudo. Mas o que estiver prejudicando o seu conhecimento, a sua expertise, a sua carreira, enfim, né? É uma questão bem global, muito estrutural, muito ética. Então, o que você sentir que dá pra resolver nesse sentido, que vale a pena se resolver nesse sentido, vai atrás, porque sim, dá pra resolver. E também tem formas de evitar que isso aconteça, inclusive dar a sua parte para sem querer acabar não copiando coisa de outra pessoa, tá? Então, se você não assistiu a live inteira, não conseguiu assistir inteira, eu vou tentar deixar salvo aqui no perfil e eu aviso pra vocês conseguir, tá bom? Um beijo pra todo mundo que acompanhou e muitíssimo obrigada.